Seja muito bem-vindo à TV Viking, a TV do empreendedor. E você também que gosta desse mundo do empreendedorismo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lia Santos e esse é o programa Lia Santos Entrevista. Hoje eu estou aqui com o consultor em gestão pública, palestrante Nelson Eduardo. Muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu quero contar um pouquinho da sua história hoje aqui com o pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem, Lia. O prazer é, na verdade, todo meu. Não é? Muito obrigado pela oportunidade. Eu até acho que ansiava um pouquinho por esse momento no seu programa, sabe? Porque a gente percebe que, no mínimo, os colegas Vicky compartilham muito as entrevistas que você publica, não é? E que deixa disponível para a gente. Muito obrigado, muito bom estar aqui. Obrigada. E me conta um pouquinho do que você está fazendo atualmente, qual que é a sua maior função, prioridade, o que você tem de projetos, conta um pouquinho para mim. Como nós sabemos, a Vicky é uma escola de empreendedores e eu venho aprender sempre em todos os encontros da Vicky e, é claro, entregar um pouco do tempo de vida que tenho, que acaba me trazendo uma experiência que os menos jovens ainda não têm. Menos jovem porque você sabe, eu sou um jovem há muito tempo. E por causa disso, a Vicky acabou atiçando o bichinho do empreendedorismo que está dentro de algumas pessoas. Sim. Eu sou um desses, não é? Que busca sempre aprender mais e saber mais e conhecer mais. E não é por andar na frente, é por saber mais e poder ajudar pessoas, ajudar todos com quem eu conviva. Estive até agora mesmo contratado de uma empresa fabricante de softwares para a administração pública, o que também me deu a condição pessoal de idealizar um sistema específico para a administração pública e que hoje estou incumbido de colocá-lo no mercado, que é esse momento empreendedor e empresário. Tenho dito que eu sou o MEI, sou o microempresário idoso, não é? E começando novamente uma nova jornada, feliz com isso, e na expectativa agora, pós-eleições, nós termos aí uma quantidade muito grande de prefeitos em primeiro mandato, e como todo marinheiro em primeira viagem, eles precisam muito de ajuda, Sim, que é quando eu também vou oferecer o meu trabalho de consultoria em gestão pública. Certo, você veio dar uma palestra aqui em Bauru recentemente, né? Foi essa semana? Foi na semana sim. Eu vim falar aos servidores municipais. A Escola Municipal de Governo está comemorando essa semana do servidor municipal, do servidor público, aliás. E quero te confessar que foi para lá de interessante, né? Eu devo mandar um recado aqui ao prefeito que vai se eleger, no sentido de que ele, viu, prefeito, o senhor que vai se eleger aqui em Bauru, por favor, ponha ar-condicionado no auditório da prefeitura. Pode parecer chato eu falar isso aqui, mas imagine seus servidores, seus convidados, as pessoas de um modo geral, quando vão ao auditório aprender ou ensinar, e dependendo do horário lá é muito quente. Eu prometi a eles que vou lhe mandar um e-mail recomendando o ar-condicionado. Não sei porque não tem. Mas isso é algo que eu posso ajudar, Lia. Consultoria a prefeitos municipais, que na aplicação do dinheiro público faça da melhor forma. E eu garanto que esta é uma forma adequada de fazer, porque da mesma forma que os alunos em sala de aula, em tardes de muito calor, não devem ficar sem ar-condicionado ou uma ventilação significativa, também os servidores municipais não podem. Né? Além disso, recebem cidadãos da prefeitura e os ambientes precisam estar apropriados. Mas é possível, me conta um pouquinho de como funciona esse trabalho. É possível uma gestão pública dar condições para os servidores, para as escolas? Como que funciona o seu trabalho? Onde que você entra nisso? Olha só, vamos imaginar que vários prefeitos estão agora começando o mandato, nunca foram prefeitos, precisarão se cercar de pessoas com algum conhecimento em administração pública, que em muito pouco se parece com a administração da iniciativa privada, não é? Aqui na pública tudo está regulado, tudo está escrito, é só do jeito que pode fazer, que tem que fazer. E quando qualquer prefeito ou qualquer gestor transgride isto, ele será seguramente penalizado.
A tecnologia de hoje dá uma supervisão online a todos os atos de uma prefeitura, não é? Se um gestor qualquer pensa em comprar ar-condicionado, por exemplo, ao preencher a requisição que tramita eletronicamente e que vai à contabilidade para verificar se tem ou não verba orçamentário e possa fazer uma reserva para isso, automaticamente o Tribunal de Contas está informado. E se o objeto dessa licitação, se o valor estimado para esse objeto a ser comprado pareça um pouco fora do centro ou da média, imediatamente o tribunal pode se manifestar. No mais das vezes, o tribunal se manifesta, não é? Pede informações, o que acaba eventualmente suspendendo licitações e isso gera um outro tipo de prejuízo, mas pelo menos o tribunal está, eu diria, guardando os interesses coletivos. É claro que um prefeito, ao assumir, se ele não conhece a administração, ele até confunde as propostas de um candidato no período eleitoral, que é aquele documento que se arquiva no Tribunal Superior Eleitoral e que a maioria chama de plano de governo, e não é um plano de governo, são propostas de um candidato. E nós, os eleitores, votamos nessas propostas, não no plano de governo. É como se fosse assim, é o sonho do candidato de fazer aquilo acontecer, mas se vai ser realizado é outra coisa, é isso. Pois é, esse armazenamento deste sonho no Tribunal Eleitoral passou a ser exigido há muito pouco tempo, acho que essa é a segunda eleição municipal que tem essa exigência. Porque este sonho precisa ser cumprido. Sim. Exatamente para que o candidato não invente o que quer da cabeça. Sim. Ele não conhece o orçamento do município, ele não conhece planejamento plurianual, ele não conhece lei orçamentária anual, ele não conhece a lei de diretrizes orçamentárias que dá origem à lei orçamentária. No mais das vezes nem conhece o plano diretor do município, enfim, ele não conhece a administração. Mas quando ele vê obras que precisam ser feitas, ele promete fazer, mas não sabe se pode fazer. Não sabe se vai conseguir. E a população que não sabe nada disso e acredita no jeito do candidato discursar, vota nisso. Vota no jeitão que ele falou. Como que pois fica isso? Há estados, eu até gostaria de mencionar, mas não sei, há estados, eu vou falar Mato Grosso, por exemplo, que aqui em São Paulo a gente vê meio como estado periférico, como distante, assim como outros estados, que eles têm uma excelência na exigência de administração pública. Por exemplo, o Tribunal de Contas lá de Mato Grosso, já há bastante tempo, fiscaliza os gestores quanto à qualidade da vida dos municípios que eles se elegeram. Isto é, a gestão vai acontecendo e o tribunal monitora se de fato os indicadores humanos estão melhorando, se os indicadores econômicos estão melhorando, se os sociais estão melhorando e eles cobram satisfações de por que não está acontecendo. Olha só. Porque os recursos estão disponíveis ao gestor público. Isto é, a receita do município é compulsória. O dinheiro vai entrar. Certo. Vai entrar mais ou vai entrar menos? Entra mais se o dinamismo da economia ativa, não é? Faz com que mais recolhimento aconteça. Entra um pouco menos, como a situação atual, em que está entrando muito menos, mas é aí que se exercita a capacidade do gestor. E neste caso, eu preciso dizer, nem todo prefeito, eu diria quase todos, não tem esse conhecimento técnico. E a necessidade é aproximar os técnicos que já estão na prefeitura e os que serão contratados de um conhecimento político. Certo. E necessariamente o político precisa adquirir um conhecimento técnico. Quando ajunta essas coisas, né, lá no final do ano e meio de gestão, a perícia que no começo do mandato, aqui no gráfico, está bem aqui assim, não tem nenhuma, né, e a força do político ou do prefeito eleito está lá em cima com a popularidade da eleição, não é? Essa curva começa a cair, obviamente, mas a da perícia começa a subir. E há um momento em que elas duas podem se encontrar. Se esse prefeito eleito, quando a curva da popularidade diminuir muito, não há perícia que salve uma reeleição. E nem a eleição de um sucessor. Então esse é um cuidado nesse gráfico que os gestores precisam ter, não para ganhar a eleição, mas para cumprir aquilo que ele prometeu quando ele pensou em disputar esse processo eleitoral. E há casos, Lia, não é difícil. Qualquer cidadão vá lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, e encontre
no sistema que está disponível, qualquer candidato. Clica no candidato e veja o que ele declarou. Tanto a declaração de bens, que é tão falada, não é? Quanto a proposta do candidato. É aquilo ali que deve ser cobrado. Alguns fazem propostas, acredite, de 2 páginas para cumprir a exigência legal. Se os cidadãos eleitores conhecessem isso, talvez não lhe dessem o voto. Certo. Porque um candidato que não respeita a população a quem ele pede o voto, colocando para ela aquilo que ele realmente pensa, ou mais do que ele pensa, talvez não mereça esse processo eleitoral. Certo. Não é? Porque algum estudo o candidato tem que fazer antes de como é a cidade que ele quer chefiar. Nos municípios há algo que parece que o prefeito é a autoridade número 1, não é? Ele é que manda, ele pode tudo. E não é exatamente isso, porque no município, além do chefe do executivo, nós temos lá um chefe do judiciário local. Né? Se não for o diretor do fórum, também você tem a Justiça Federal, você tem o outro poder, que é o Ministério Público, você tem o Poder Legislativo. Então, o prefeito é um eleito para cumprir as tarefas que ele pediu à população confiasse nele. E o dever é fazer isto. Certo. Onde que a consultoria ajuda? Diminuindo as possibilidades de erro. Não é? Vai direcionando. Mostrando o caminho, esclarecendo esse primeiro momento. Muitas consultorias começam com o prefeito novo. 1 ano, 1 ano e meio depois, talvez não sejam tão necessárias, porque ele já pegou o jeito. Não é? Certo. Prefeitos entram sempre muito desconfiados dessa balela que é de se considerar que o servidor municipal não esteja preparado, não queira atender bem, é zona de conforto, enrola muito. Não é nada disso. O servidor público é uma pessoa como qualquer um de nós. Tem pais, mães, filhos, irmãos, marido, mulher, não é? E se dedica totalmente ao serviço dele. Como qualquer pessoa, tem mais motivo para agir e menos motivo para agir. Tem a ver com o comportamento do chefe. Se o chefe é uma boa referência e os estimula, eles sim serão muito melhores no desempenho das tarefas, não como pessoas que já são, como são, na verdade. Então eu penso que os prefeitos precisam, principalmente os que vão entrar, consultar profissionais que prestam serviços necessariamente legais, oportunos a esse momento de aprendizado que vão ter, não é? Na área financeira, na área orçamentária, os contadores das prefeituras precisam de ajuda. Quem está do lado de fora não tem noção do volume de trabalho e do tamanho da responsabilidade de um contador na administração pública. Nossa. Nada acontece sem, eu diria, não é uma chancela, porque não tem uma aprovação prévia, mas sem o acompanhamento, sem o agir desse contador. Tanto que qualquer número que sai da prefeitura exige assinatura dele. E ele é corresponsável junto ao prefeito por qualquer informação que ele passe. Ou seja, como o contador assina balanço, assina o da prefeitura também. E ele tem uma responsabilidade imensa, não é? Mas não é capaz de saber tudo, de fazer tudo, de dar conta de tudo. Precisa de auxílio. Por isso e aí, muitas consultorias podem fazer isso. Certo. E você tem essa formação, né? Essa especialização nessa área. Olha só, eu tenho uma especialização em gestão de cidades, né, com habilitação em administração pública. Eu gostaria que os prefeitos, de um modo geral, tivessem também. Assim como os secretários municipais também tivessem, não é? É claro que é um conhecimento acadêmico, não é? Que se sobrepõe ao conhecimento da graduação, mas isso ajudará a todos a terem melhor compreensão do macro que é essa administração pública. Né? E há várias especializações dentro disso, não é? A gente hoje, quer dizer, eu diria que eu sou idealista, não é? Eu disse que sou um aprendiz permanente e continuo querendo ser e gostaria que todos fossem. Então, quando eu vejo candidatos propondo mais do mesmo, não é? Projetos para tocar o dia a dia, nada de extraordinário, nada que realmente vai transformar a vida da cidade, consequentemente a vida das pessoas, eu fico sempre incomodado. Porque eu entendo que um prefeito, ele tem que ser o máximo. Ele tem que ser o maior sonhador de todos, não é? Com o ambiente de onde ele vem, com quem ele convive. Ele tem de imaginar, tem de acolher as sugestões das pessoas e imaginar, sei lá, um viaduto aéreo, 100 pés embaixo, sabe? Ele tem de imaginar coisas sensatas, fantásticas, acreditar. Né?
Bauru não é uma cidade com, acho eu, dificuldades de mobilidade, né? Mas há cidades que, acredite, pequenas cidades, e que o VLT resolveria. Nossa, VLT, nossa, mas como é que pode pensar uma coisa dessa? Milhões! Não, o dinheiro não é do prefeito, não é? Se a população aprovar a ideia, quiser que aquilo aconteça, não é? O prefeito se incumbe de ir buscar os tais recursos, porque eles não faltam, Lia. O que costuma faltar são bons projetos adequados na hora certa, né? O Brasil tem uma prática política de envolvimento necessário de deputados, senadores, não é? E eles se envolvem mesmo, não é? Claro que eles estão esperando a devolução em voto. Mas hoje nós estamos vendo tanta gente aí, tantos prefeitos que foram buscar a reeleição e não conseguiram, cobrando aquilo que eles pensam que fizeram. Alguns fizeram muito bem feito, mas a população não quer, não é? Mudou, não é isto. Que ela estava querendo. Não é essa continuidade, né? E aí chega alguém que traz um projeto que vai de encontro ao desejo. Poxa, a vida é isto. Temos agora um fato, não sei se eu vou incomodar alguns que estejam me assistindo aqui, mas o fato do João Dória se eleger em São Paulo em primeiro turno, um candidato que não foi candidato antes, imposto à força do poder do governador Alckmin, que causou, no final das contas, uma grande dissidência interna no partido dele, não é? Levando o então virtual candidato a outro partido, competindo com o partido de origem, enfim, mas, afinal de contas, o Dória é um fenômeno para ser estudado, porque não se imaginava esta situação, não é? E o que virá depois disso? Já temos eleições outra vez. E aí nós ficamos esperando que o Brasil, de fato, discuta essa reforma política, que a gente possa definir um sistema de votação, que a gente possa redefinir o sistema do financiamento de campanha, não é? E esse envolvimento direto das empresas com a área pública, até porque não há nenhuma condição do mundo se desenvolver sem as empresas que geram ou que cumprem as atividades. Estou falando econômicos, eu falo todo tipo de atividade, não é? Certo. Eu me lembro de certa eleição, um partido pregava abaixo os patrões, chega de patrões. E eu ficava me perguntando, mas caramba, o que eles estão querendo dizer com isso? Né? Não tem explicação isso. Mas há pessoas que falam, simplesmente falam. Mas às vezes não está nem sabendo o que estão falando, não tem nem ideia. Mas caramba, né? De onde vem uma coisa dessas? Né? Hoje nós temos aí, o Brasil está vivendo esse embate partidário, eu diria, quase ideológico, incluindo na educação, e nós precisamos pensar realmente mais em Brasil, né? Mais no Estado, mais no lugar onde a gente vive. Certo. O município da gente é capaz de gerar tudo que a gente precisa, não é sem depender de pires nas mãos. Falando assim, né? Porque para nós, para mim pelo menos, política é uma coisa que eu não conheço, não tenho um conhecimento. Mas você fala de uma forma tão clara, tão sutil, tão leve, que dá para perceber que não é tão difícil assim. Se você tiver um bom acompanhamento, dá para fazer tudo o que precisa ser feito com a verba, dá para ser realocada a verba, dá para usar isso, né, esse poder da gestão Se me permite, pública. eu quero acrescentar assim, sim, acompanhamento, certamente. Mas depende do planejamento, Sim. não é? Hoje, quando a gente fala em administração pública, a gente pensa no chamado PPA, que é o Plano Plurianual. De regra, é um planejamento orçamentário. É orçamentário e dentro dele estão os programas que deverão ser executados ao longo dos próximos 4 anos. Os prefeitos que entrarem agora estarão cumprindo no próximo ano o planejamento do prefeito que saiu. O que precisa entender não é do prefeito que saiu, é da cidade que ele vai governar. Pode ser que a cidade não tenha participado totalmente daquele projeto, mas ela é parte disso, ela tem que participar. Porque no ano que vem o novo prefeito vai planejar a cidade para os 4 anos seguintes. E se ele fizer um bom planejamento, não só orçamentário, financeiro e de projetos, ele consegue acomodar dentro do orçamentário os projetos que têm que ser executados, cada um a seu tempo, devagarinho, ao longo da história. Não todos ao mesmo tempo, que acaba o dinheiro mesmo. Nossa, muito bacana, assim. Eu não sabia que ia ser uma conversa tão leve, falando sobre um assunto que tantas poucas pessoas, né? Exatamente, tenso, né? Principalmente
nesses últimos tempos, teve as eleições, algumas pessoas ficaram muito revoltadas, né? Muito debate e tudo mais. E você veio aqui esclarecer com uma forma tão leve todo esse assunto. Obrigado pelo leve. Não deu nem para falar mais coisas, mais assuntos, assim, que o tempo é curto. Então, acho que eu vou ter que esperar você voltar novamente para a gente conversar um pouquinho mais. Tomara que não demore muito. Obrigado, Lia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por esse esclarecimento. E eu fiquei muito feliz de ouvir de uma outra forma esse assunto. Então, muito obrigada você também que está assistindo. Espero que tenha gostado e acompanhe aí os novos mais entrevistas que vêm pela frente. Um grande abraço.